sou Daniel Castanho, presidente do Conselho e fundador da Ânima Educação. A gente está aqui em mais um videocast da Forbes Under 30 Innovation, em parceria com a Singularity. E hoje a gente está com uma pessoa muito, mas muito especial. Tem uma trajetória incrível. Eu já o acompanho e admiro demais. Estou junto aqui com o Luiz Gustavo Pacete, que é editor de tecnologia da Forbes, editor de tecnologia e inovação da Forbes. E essa pessoa que a gente está recebendo aqui, né, Pacete, que é incrível, é o Ricardo Silvestre. E ele, enfim, ele passou 10 anos convivendo com racismo no mercado publicitário, até chegar ao estopim, até chegar a um burnout. E aí, em 2019, ele fundou a Black Influencer, que é uma agência antirracista que tem o objetivo de gerar impacto social e aumentar a representatividade de pessoas negras na publicidade. Em 2022, figurou entre as 100 pessoas, entre os 100 negros mais influentes do mundo pela MIPAD, que é a iniciativa da ONU com a African Union, e foi indicado ao Caboré como profissional de negócios do ano, sendo a pessoa mais jovem da história do prêmio a ser indicado nessa categoria. E aí você tem essa influência, tratando de um dos temas que eu acho mais importantes, mais cruciais aí da sociedade como um todo. E eu tenho uma honra, tenho um privilégio incrível ter você aqui conosco. Mas, para começar aqui esse bate-papo, a ideia de você contar um pouco do que você está fazendo aqui nesse videocast, eu queria passar para o Pacete para começar, que é outra pessoa que também tem uma história espetacular aqui. Então, começo passando aqui, Pacete, um privilégio da gente estar aqui junto, para que você possa também se apresentar, contar quem você é, e aí já começamos essa conversa aqui com o Rico. Dani, uma honra voltar aqui, mais um episódio. Obrigado pelo convite, pelo reforço do convite aí. Esse cara que está aqui, eu gosto muito de dizer que o Ricardo, ele tem um lance interessante, porque ele tem a militância, ele tem sim um lado antirracista, mas ele não esquece da estratégia de negócio, de dinheiro e da conversa sobre isso. Isso é muito importante, né? Aquele papo de construir pontes e não demolir pontes é muito importante aqui quando a gente fala de negócio. Então eu tenho uma admiração nesse sentido. E como você narrou, né? Tem uma trajetória de uma pessoa muito jovem, muito nova, e não é à toa que ele está no Under 30. Eu acho que tem muito para a gente aprender aqui, não só de história de vida e inspiração, mas também de visão de negócio. Então, Rick, de novo, reforço o que o Dani falou aqui, bem-vindo, viu? Obrigado, gente. Uma honra estar aqui com vocês e vamos trocar essa ideia. Me conta, então... Vamos lá, antes do burnout. Começando do início, né? Do começo. Não, mas assim, eu acho que algumas pessoas na vida têm aquele momento de mudança, né? Sim. Que é um shift, assim. Sim. Pode, infelizmente, ser uma doença, pode ser algum susto que tomou na vida. Nunca é algo leve. Nunca é algo bom, às vezes, né? né? Algo, Sim. né? Ele se torna bom. Sim. Você faz ele se tornar bom. Mas conta quem é o Ricardo antes e depois, né? Mas conta um pouquinho quem é você, de onde você veio, quem você é, até chegar no burnout. Depois aí a gente vai explorar um pouquinho o que foi essa história desse renascimento. Tem uma frase que eu acho que é muito legal, que fala que o ser humano tem 2 vidas. E a segunda começa quando você descobre que tem uma só. Né? Eu acho que é um pouco isso aqui. Então, fica aqui a inspiração e provocação para você começar a contar a sua história. A reflexão, vamos lá. Sou o Ricardo, tenho 27 anos. Eu sou nascido em São Paulo e cresci na periferia de Guarulhos. E lá passei a maior parte da vida, que é onde meus pais moram, enfim. Eu sempre digo que a vida é mais difícil do outro lado da ponte, né? Eu venho desse outro lado da ponte, da periferia. A gente sempre flertou muito com a escassez de recursos, essa coisa toda, enfim. Então, todo o processo, desde o início de infância, sempre foi mais difícil. E aí, eu estudei a vida toda em escola pública, escola do Estado mesmo, aquela coisa. Fiz algumas mudanças ali que são normais do dia a dia, né? Você muda de bairro, aí você muda de escola, mas sempre nessa pegada de escola pública. E eu sempre tive uma conexão muito legal com a publicidade desde sempre, mas era uma conexão com a televisão. Sempre gostei de televisão.
né? E aí eu sabia que eu queria fazer alguma coisa relacionada e eu não sabia exatamente o que era. E aí, conforme eu fui ficando mais velho, eu cheguei na possibilidade da publicidade, por exemplo. Que é uma forma que eu tinha, né, de fazer televisão, mas de um outro modo. Não era botando a cara ali de fato, mas era criando estratégia, de repente, enfim. E eu, desde cedo, eu tinha isso meio que em mente. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 14 anos, eu já estava no mercado de trabalho. Eu comecei como jovem aprendiz no Metro News, que era um jornal de importante circulação gratuita em São Paulo. Sim. E hoje ele não existe mais. E muito inspirado por aquela necessidade de ajudar os meus pais, né, que sempre trabalham, né, desde sempre. Meu pai sempre fez várias coisas para não ficar desempregado, sempre inventou coisa. Minha mãe também. Então eu tenho essa inspiração desde muito cedo de dentro de casa. E eu sempre quis começar a trabalhar cedo justamente para ajudá-los, porque para mim era um absurdo. Por mais que eu tinha 14 anos, era um absurdo eu não fazer nada para ajudá-los. Tipo, cara, como é que eu tô aqui? Meus pais estão trabalhando o dia inteiro e é mais um gasto, é mais uma coisa. Então, desde cedo eu tinha essa preocupação e a forma que eu encontrei para resolver isso foi buscando oportunidades. Acho que foi logo depois da lei de aprendizagem ter sido aprovada, né, que permite que pessoas de 14 a 21 anos atuem como aprendizes, né, desde que tenham uma carga horária de educação ali uma vez por semana. E eu passei a procurar oportunidades. E um dia, folheando o jornal ali, meu pai sempre pegava o jornal que é gratuito, eu encontrei uma oportunidade como aprendiz para trabalhar no próprio jornal. E fui de cabeça, assim. Me candidatei e deu certo. E ter começado a trabalhar cedo me trouxe várias reflexões e muitos desafios, né? Porque enquanto a galera ali da escola estava na rua, eu estava trabalhando. Então isso me trouxe uma percepção muito cedo sobre a vida, sobre o mercado de trabalho, sobre a sociedade. Então estar exposto ao mundo como ele é desde cedo me trouxe, de certa forma, uma maturidade um pouco mais rápida. Isso é bom, no fim das contas, né? Mas reconheço que eu perdi uma fase importante ali que eu podia estar fazendo outras coisas como todo mundo. Mas, enfim, acho que faz parte e está tudo certo com relação a isso. E aí comecei a trabalhar, fiquei lá por bastante tempo, acho que uma média de 4 anos. E aí fui promovido e tal. E lá eu tinha contato com a publicidade de um outro modo. Eu era do financeiro, eu cuidava de coisas administrativas. E eu lidava com a galera do comercial, que eram publicitários. Eles vendiam publicidade no jornal. E aí rolava aquela aproximação, eu tinha uma interface com eles ali e fui me interessando cada vez mais pela publicidade, até que eu decidi estudar publicidade. Fazia teste vocacional e sempre saía alguma coisa relacionada à comunicação, à criatividade, e decidi fazer. Eu entrei na faculdade com 17, então tudo começou muito cedo. Com 14 eu já trabalhava, com 17 eu já estava na faculdade, era o mais novo da turma, aquela coisa toda, enfim. E isso era muito legal, né? Porque era diferente. E eu comecei a estudar como bolsista do ProUni. É uma coisa que eu sempre falo, porque se não fosse a bolsa, eu provavelmente não teria conseguido custear os estudos. Então, foi um divisor de águas muito importante. E é sobre oportunidade, né? Quando a gente tem oportunidade, as coisas caminham do jeito que precisam acontecer. Então, eu trago isso como um fator mega importante. Comecei a estudar publicidade. Deixa eu pensar na ordem cronológica aqui. E aí, no meu segundo semestre da faculdade, eu morava em Guarulhos, ainda era um caos para vir para a faculdade, que era aqui na Ana Rosa. Eu perdia muito tempo, era muito, muito trabalhoso, muito cansativo. Pegava sempre o último ônibus, era um caos, assim. Não era fácil, não era simples. Mas ainda assim eu consegui seguir esse percurso e deu certo. No segundo semestre da faculdade, eu fui selecionado para fazer um intercâmbio, porque a instituição tinha alguns convênios com faculdades ao redor do mundo, e eles abriam editais. E eu me cadastrei em um desses editais e fui selecionado por critério de nota, aquela coisa toda. E fui fazer um intercâmbio de 1 mês nos Estados Unidos. Foi um curso de inglês. E era uma coisa muito distante. Tipo, óbvio que eu sonhava em viajar e tal. E era uma coisa muito distante. E aí rolou e eu custei a entender que tinha rolado. E a faculdade custeava, na verdade, o curso, alimentação e hospedagem. E eu precisava arcar com passagem, documentação. E foi um draminha, assim. Precisei fazer vaquinha para conseguir custear tudo isso. Minha família mega me ajudou. Porque não era uma realidade, era um sonho distante, né? Então eu não estava pronto para isso. E era uma oportunidade que eu não queria perder. Então demos um jeito e eu consegui viajar. E aí, assim que eu voltei, houve uma virada de chave. Eu entrei na minha primeira agência de publicidade. Na época era a maior do Brasil, aquela coisa glamurosa, enfim. Como estagiário e trabalhando com mídia digital. E aí eu sempre me questiono hoje se eu não tivesse feito esse intercâmbio, se eu teria entrado em agência.
Porque a agência tem esse perfil de sempre valorizar pessoas de um grupo seleto ali de faculdades. Por isso que o publicitário tem um perfil muito parecido também, que é sempre uma crítica que eu trago, enfim. Principalmente quando a gente fala, né, de publicidade, do poder que ela tem. E eu sempre questiono, eu não sei se eu teria entrado em agência se eu não tivesse feito um intercâmbio. Então, tá tudo muito conectado. E eu não teria feito intercâmbio se eu não estudasse, se eu não tivesse ganhado a bolsa, eu não teria estudado, enfim. É uma série de coisas que estão muito conectadas. E aí, depois dessa primeira, eu passei por outras 4 agências de publicidade, também de nível global, aquela coisa mega premiadas, enfim. E sempre trabalhando com mídia digital. Isso, desde cedo, me trouxe uma visão legal sobre o mercado. Como as agências têm um perfil muito parecidas, eu fui entendendo ali, tateando mais ou menos onde eu estava, e elas sempre tinham algo muito em comum, que é eu ser uma das únicas pessoas pretas que trabalhavam lá. Eu e a galera da Copa, da Faxina, que eram as pessoas com quem eu tinha mais conexão naturalmente. Isso sempre foi problemático, assim, porque eu não me sentia pertencente, era uma coisa muito distante, né? Eu saía da periferia todos os dias, chegava atrasado, ônibus lotado, aquela coisa, e aí você chega num lugar mega chique, cheio de orquídea, tipo, rola uma desconexão, sabe? Com as pessoas falando de como foi passar as férias na Europa, era uma coisa muito distante, assim. E não tinha assunto, não tinha o que fazer. E isso durou o tempo todo enquanto eu trabalhei em agência de publicidade. E é mais ou menos isso, assim, antes do burnout eu passei por isso. E uma coisa impressionante, porque muito do que cria-se dentro das agências é para esse público que não tem nada a ver com as orquídeas. Do outro lado da ponte. O outro lado da ponte, exato. Muito do que a agência cria é para o público que está do outro lado da ponte. Exato. É uma coisa paradoxal você pensar isso aí. Exato, e não faz sentido, né? E essa é uma das minhas críticas também à publicidade, porque ela não se sustenta. E aí vamos lá, porque daí você... Aí nesse momento que estava muito pesado, é isso? E aí você teve esse burnout. Exato. E acho que foi uma junção de coisas, né? E dá uma cansada, porque você passa por vários lugares diferentes, que têm o potencial de ser diferentes de fato, mas eles não são. Eles têm esse fator que é muito parecido, que é a falta de diversidade. E na minha última experiência foi tudo muito, muito mais acentuado, digamos assim. As pessoas não falavam comigo, não interagiam, não me chamavam para almoçar, meio que me ignoravam, assim. E aí como é que você fica no meio disso, sabe? E questionavam o meu trabalho de coisas que não tinham questionamento, tipo, por que é azul? Você pintou de azul por quê? Eu queria verde. E criavam uma situação em cima disso, enfim. E teve uma coisa que uma vez me marcou muito, que eu era da área de mídia, né? O mídia na agência, ele é responsável por gerenciar a grana do cliente de publicidade e fazer uma divisão ali de quanto vai para cada meio de publicidade, de divulgação, enfim. E é um desafio muito grande ser criativo, sem ser necessariamente da área de criação. E eu sempre me empenhei muito para ser criativo. E uma vez eu trouxe uma planilha, a gente sempre usava muita planilha e tal, mega automatizada, que tinha uma fórmula super legal. E aí eu apresentei para o meu supervisor e ele falou, cara, não precisa disso, a gente não vai usar. Tipo, cara, podia ter rolado algo diferente, né? Não um agradecimento, mas um incentivo para que eu continuasse a ser criativo, por exemplo, enfim. Mas houve um corte nesse sentido. E isso me fez questionar também, tipo, nossa, mas por que eu tô aqui, né? Porque aí juntou com toda a questão de eu ser ignorado, aquela coisa toda de outras agências, e eu comecei a questionar o meu trabalho mesmo, que não fazia muito sentido. Então, acho que tudo se somatizou muito, e eu adoeci. E aí, demorei um tempo para entender que eu estava doente, de fato, e eu comecei a me preocupar de fato quando eu não conseguia levantar para ir trabalhar. Tipo, cara, não consigo. E aí você chegava atrasado, e aí virava aquela bola de neve, aquele monte de coisa, e virava um caos. Mas acho que o que de fato acendeu um alerta vermelho, assim, de que eu precisava de ajuda, foi quando eu comecei a desenvolver um pensamento suicida. Que eu nunca tive, foi muito pesado. E era a forma que eu encontrei de resolver o problema rápido, assim. Porque independente do que acontecesse, ia ficar uma mensagem. As pessoas próximas a mim sabiam do problema, minha família. E é isso, ficaria uma mensagem. Aconteceu tal coisa, mas por que aconteceu? E é uma coisa bizarra, assim. E aí, quando eu cheguei nesse nível, eu entendi que eu precisava de ajuda e procurei ajuda profissional, ajuda médica.
E foi um processo de cura meio tenso, assim. Só um ponto aqui, e muitos dos jovens que estão nos ouvindo, acho que nós temos histórias no Undertale que passam muito por isso, né? De pessoas que estavam do outro lado da ponte, eu sou de Osasco, periferia, também do outro lado da ponte, nós temos muitas histórias assim. Você chegou a um nível extremo, né? Sim. Que infelizmente isso acontece com muitos. Olhando agora por outra perspectiva, né? O que o Daniel falou, você descobriu que tem uma vida, né? O antes e o depois. Você consegue enxergar elementos de quem está vindo do outro lado da ponte, porque a gente sabe ainda que é um processo de transformação. Eu não digo para blindar, porque a gente estaria jogando mais responsabilidade para essa pessoa, mas elementos que possam ajudar nesse choque, porque ele vai ocorrer, né? Sim. Esse choque cultural, vivencial. Hoje, já com uma outra mentalidade, como se proteger e como se preparar para esse choque? Cara, primeiro eu acho que é buscar uma certa blindagem psicológica. Então a terapia é algo mega importante para essas pessoas já chegarem um pouco mais preparadas e ter noção de que a gente não vive num mundo de Alice, que as coisas não são exatamente como a gente pensa e que elas não são boas, na verdade, pra gente. Nada é feito para pessoas da periferia. Quando a gente pensa na publicidade, por exemplo, né? As agências, a estrutura como um todo, ela não é feita para pessoas como eu. E por teimosia, por eu acreditar que sim, é feita para mim, eu fiz acontecer. Só que não é um ambiente saudável, né? Eu me preocupo muito em não glamorizar esse processo, em não glamorizar o burnout e trazer ele como uma realidade que faz parte da vida de muita gente, principalmente quando você vem da periferia e vive a parte do todo, assim. Porque rola um processo de exclusão, de não pertencimento, então é muito pesado. E acho que o que eu trago é justamente isso, de se preparar psicologicamente, de estar fortalecido para dar conta. Porque é uma batalha, não é simples. E acho que é isso, é estar pronto para essa batalha, sabe? Enfim. Não, quando você estava descrevendo aqui, quer dizer, você, obviamente, também é fruto da educação que você, Sem dúvida. você foi atrás, né? Sem dúvida. É um conjunto, são duas coisas. Primeiro é uma postura, uma gana, uma busca, um desejo, obviamente, seu. Do outro lado, de alguma maneira, a criação de oportunidade. Sim. Eu falo para você assim, olha, falo sempre, se você jogar um violão, né, na escola, a melhor escola, enfim, da Faria Lima, não sei o quê, para 100 crianças e 100 crianças da periferia, 3 ou 4 é o mesmo percentual que vai ter aquele talento de tocar aquilo. O mesmo vale com a matemática, o mesmo com a publicidade, o mesmo com tudo. Quer dizer, então, Sim. não existe nada mais bem distribuído no mundo do que o talento. Exato. E eu acho que se todo mundo tivesse a consciência, tiver realmente essa visão, tem que ter essa visão, para que você entenda que através da educação você vai dar oportunidade para que você simplesmente tem que lapidar esses talentos. Exato. Né? Então você traz um negócio, e isso é uma coisa muito, sabe assim, muito forte no sentido do desenvolver a autoestima. Você só desenvolve a autoestima se você desenvolve o autoconhecimento. Sim. Então, quer dizer, você desenvolve o autoconhecimento para que você entenda quem você é e aumente a sua autoestima, para que você não tenha medo de ousar e ser protagonista da sua história. Você é um exemplo disso, quer dizer, então, de ir atrás, de fazer, e mesmo assim, a pancada é tão grande, né? O vento contra é tão forte, que chega uma hora que você fala, cara, não dá, e aí você tem um burnout. Exato. Então, e aí o burnout você só se recupera através de você se fortalecer seja com quem está ao seu redor. Cara, você fala isso, você tira a sua vida quase né, forte, porque machuca. Você fica pensando, como que pode? Como que você, com tudo quem você é, você chega a esse ponto? Então, e tem uma questão, coisa, né? E tem uma questão de rede de apoio aqui também, né, que é importante. Mas você fazendo esse comentário e voltando, e pode ser na Forbes, pode ser em qualquer outro, os exemplos que a gente tem de pessoas que romperam muitos limites aqui, chegaram, né? Tem um outro lado. Tem muito para avançar, mas felizmente a gente começa a ter referência para outras pessoas, né? A gente começa a ter pessoas que têm êxito, como você e outros, e que começam, de certa forma, a causar um efeito do tipo, eu posso chegar ali, né? Isso. De novo, não dá para romantizar o processo, Sim. mas eu posso chegar ali. Aqui tem um efeito muito forte, né? Com certeza, e
isso passa a ser uma responsabilidade, mas é muito legal também estar nesse lugar da referência, sabe? Quando alguém te para na rua e diz que te conhece pelo seu trabalho e que está estudando publicidade porque quer ser igual a você. Isso é muito potente. Porque na minha época eu não tinha muitas referências, por exemplo. E não faz tantos anos, né? E aí eu fico pensando em quem veio antes, assim. Era um processo muito mais difícil. E aí estar nesse lugar de mostrar que é possível é bem importante também, né? Porque dá uma encorajada na galera que está em casa, no jovem que está lá na periferia como eu estava há um tempo atrás, enfim. Então isso é um processo mega importante também. E você, eu dou um testemunho aqui que né, a gente tem 400 mil alunos, então tem uma amostra suficientemente relevante para falar. Os melhores alunos são aqueles que assim, se esforçam para estar aqui, né? Que a vida não é fácil, entendeu? Que tem que se esforçar. São os alunos mais exigentes em relação... Viu? Eu vim até aqui, eu peguei um ônibus, eu estou pagando, para ter um professor mais ou menos. Eles não toleram um professor mais ou menos. Não dá, porque ele não tem tempo a perder. E é muito maluco, porque a pessoa que está aqui, porque, na verdade, o pai pagou, ele não tem... A vida foi mais tranquila. O que ele quer? Ele quer que o professor dispense para não ter aula. Entendeu? Quer dizer, olha a diferença de visão. Então, eu acredito que se a gente der oportunidade, quer dizer, de um lado, como você disse, do ProUni e tudo mais, deveria ter financiamento e tudo. Do outro, oportunidade para quem? Para quem tem esta gana. Aí sim a gente consegue fazer quase uma revolução. E a revolução não é vindo de cima, não. É essa revolução quase silenciosa, quase invisível. A hora que a gente perceber, tem um monte de rico aí espalhado, sendo referência ao que vai provocar todo mundo. Exato. Isso é muito bacana, cara. Com certeza. E o que você trouxe sobre o talento é muito importante, mas aí o talento sem oportunidade ele não é nada, né? Ele não funciona. Porque se você é obrigado a retrair o talento que você sabe fazer e não tem oportunidade, você não se desenvolve, as coisas não caminham, então é total sobre esse lugar também. É muito... E aí é que surge a Black Influência, é isso? Exato. Eu digo que a Black nasceu no momento de maior dificuldade da minha vida, em um momento muito difícil, e eu não tinha muitas possibilidades, porque eu estava naquele processo de recuperação e eu pensava, putz, o que eu vou fazer? Os boletos estão aqui chegando. Eu lembro que eu estava numa dificuldade para pagar aluguel, e aluguel começou a juntar, eu estava com medo de ser despejado e ter que voltar para casa da minha mãe e dos meus pais. E pensando sobre, né, em recuperação e pensando sob pressão no que eu ia fazer para dar certo. E as opções que eu tinha era ou mudar de profissão, o que nem era uma opção, né? Não tinha como. Desculpa te interromper. Aqui tem um exemplo muito claro de urgência de tempo, né? Olha só o que você disse. Exato. Eu estava em recuperação, mas eu já estava pensando no próximo passo, né? Exato. E isso é um grande resumo da vida. Não tem como você esperar as coisas se acalmarem. Isso não existe, não tem como. Então você precisa o tempo todo entender, se recuperar, né, no paralelo, e aí no dia a dia entender como é que você resolve. E é isso. Ou eu mudava de profissão, que nem era uma opção, ou eu me reinventava. E aí veio esse processo de reinvenção. O que eu vou fazer com tudo que eu sei fazer, né, com tudo que eu tenho de skill para resolver o meu problema. E aí pensando assim, de uma forma muito rápida, nada mega profundo, os influenciadores na época estavam super em alta, era uma coisa que eu estava acompanhando super, e a minha área tinha uma interface também com influência, então era algo que eu tinha uma visão interessante. E o problema que me levou a ter o burnout, que era a falta de diversidade. E aí como é que eu uno essas coisas e resolvo o meu problema e o de outras pessoas? E foi quando eu cheguei no conceito da Black, que é uma agência focada em trazer visibilidade para influenciadores, sobretudo pretos, mas com perfil de diversidade, e de resolver um problema do mercado, que é a falta de diversidade. Então, com influenciadores, a gente consegue trazer esse olhar para o mercado e fazer as pessoas, a galera que está em casa, lá na periferia, se sentir pertencente. Porque quando ela vê um influenciador X falando do produto que ela consome, gera essa aproximação muito mais genuína. Então, também é uma resolução de um problema de negócio. Então, através disso, eu consegui resolver o meu problema e, de certa forma, contribuir também para a resolução desse problema do mercado, da sociedade, enfim. Aqui tem uma conexão interessante com o que o Dani falou, de que as agências estão pensando produtos para além da ponte, né? E o influenciador começa a ser uma conexão importante aqui, não só de traduzir esse mundo, mas de trazer ali uma legitimidade que não teria numa vivência, né? Aqui é um ponto interessante. O influenciador tangibiliza muito isso e rola uma adaptação de linguagem também.
né? Então, tem até uma pesquisa que diz que, não vou lembrar aqui o nome exato, mas que consumidores acreditam mais em influenciadores falando de uma marca do que da própria marca falando de si. Então é sobre isso. O influenciador tem um poder muito grande de evangelizar mesmo o consumidor sobre aquele produto, aquela marca que ele usou, que ele confia, para dizer para o seguidor dele que faz sentido, que ele pode usar também e confiar naquilo. Então, o influenciador tem um poder muito grande de falar em nome da marca, né? Então, é uma estratégia que faz muito sentido por conta disso. Você, como eu falei aqui, você foi a pessoa mais jovem de cada Alcaboré, né? E aí, a minha pergunta aqui vai sobre 2 ângulos. Então, primeiro, como você se sentiu, né? Enfim, e depois, o que você acredita, se você pudesse mudar completamente alguma coisa na publicidade, então agora, com base em toda a sua experiência, sua vida, o que você viveu, para quem você quer falar, influenciadores, o que você faria? Como é que você, se tivesse o poder de redesenhar a publicidade, como ela seria, de que jeito, como afetaria de uma maneira, quem sabe, mais autêntica, mais empática, olhando do outro lado? O que você faria? O que você acha que a gente precisa mudar? Porque eu digo isso porque, assim como a mídia, obviamente, né, é um poder muito forte, a publicidade ela impacta a sociedade de uma maneira absurda, né? Então, o que você faria sobre esse... Cara, primeiro sobre o Caboré, é uma coisa que me deixa muito feliz, porque de fato é histórico, né? A pessoa mais jovem da história de um mercado centenário a ser indicado a principal premiação de publicidade do país. Isso me deixou mega feliz, assim. Tanto que eu demorei muito para entender, para acreditar, tipo, cara, é real. E foi um processo grande, assim, até de terapia, porque a gente se coloca nesse lugar de que não é capaz, de que não é possível, porque tantas pessoas já me disseram isso, inclusive lá naquele meu primeiro estágio, que eu entrei depois do intercâmbio, eu fui demitido quando eu era estagiário, né, que aí já é uma coisa que não faz muito sentido, porque o estagiário está ali para aprender, mas fui demitido com a justificativa de que eu não tinha perfil para ser publicitário. E a partir disso eu comecei a pensar, né? Então, desde muito cedo, eu fui colocado nesse lugar de que não era para mim. E aí, quando você chega nesse lugar e é indicado ao principal prêmio, e a pessoa que me demitiu não foi, por exemplo, é uma sensação de vitória enorme. Putz, eu dei certo. E eu fui remando contra tudo e contra todos e deu certo. Então, é muito nesse lugar de uma conquista enorme, não só minha, mas de pessoas como eu também. Então, eu vejo como um mega reconhecimento que me deixa mega feliz. E sobre o que eu mudaria no mercado, acho que principalmente a estrutura de agências, inicialmente, né, que estão aí liderando esse processo. E traria obrigatoriamente a presença de pelo menos 50% de pessoas pretas, que é o mínimo, né? Pensando numa divisão de Brasil, onde são quase 60% de pessoas pretas, é o mínimo que a gente pode fazer. E a partir disso, naturalmente, já existe uma resolução ali de problemas, né? No sentido de que a comunicação vai ser diferente, os olhares que essas pessoas trariam sobre os projetos seriam diferentes, e haveria, inclusive, um aumento natural de negócio, porque as pessoas consomem mais de marcas que as representam de fato. Então, acho que é isso. É uma mudança que faria muita diferença, né? Porque a gente resolve um problema de empregabilidade, inclusive, de profissionais pretos que têm dificuldade de se recolocarem e que existem, e também o problema do mercado como um todo, que é da falta de diversidade. Então, acho que tendo essa divisão mesmo, essa equidade, as coisas funcionariam muito melhores. Você sabe que eu perguntei da publicidade porque, como eu trabalho com educação, eu do outro lado, eu faço essa mesma pergunta em relação à educação. Uhum. Né? E, independentemente do que a gente faz algumas coisas aqui, na Ânima tem um projeto chamado Plurais, enfim, coisas legais, mas eu acredito, e fica aqui a provocação, para já que a gente está conversando sobre esse tema, imagina que na educação infantil fosse obrigatório que toda criança na educação infantil tivesse pelo menos um professor preto. Né? Pelo menos um, estou colocando. Mas não vale e não é nenhum demérito. Né? Mas é que geralmente fala educação física. Não. Né? Professor de física, de matemática, de história, de português, de geografia, enfim.
ele ser professor. Por quê? Porque o professor é aquele que... Educação física também, não é óbvio que de todos. Mas é que a gente vê mais educação... Já vê educação física e não vê das outras. Sim. Né? Das outras áreas do conhecimento. Então, se tiver, ou vê muito menos. O que acontece? A criança nasce entendendo aquilo lá como referência. Exato. E aí, Rick, eu tenho uma provocação, que eu já sofri crítica com isso, que eu falo assim, olha, e o pessoal... E aí eu falaria exatamente isso. E não pode ter nenhum preto na limpeza, na segurança. Não pode. Entendeu? Aí falou, que é isso? Está tirando emprego e tal. Eu falei, não pode. Por quê? Porque a criança tem que nascer com aquela referência. Depois da escola já cresceu, aí poderia ser. Então, eu falo que é algo polêmico, né, com essa provocação, mas eu concordo com você. A gente tem que, tanto, eu acho que na mídia, quanto na publicidade, quanto na escola, que são lugares onde abre um pouco a sua visão para a diversidade. Sim. A gente deveria, obrigatoriamente, ter ali pessoas que representem a sociedade como um todo. Com certeza, e esse lugar da referência é muito importante, né? Sim. Porque a gente cresce sem referência nenhuma e elas demoram a chegar, elas vêm geralmente na faculdade, que é quando a gente tem mais contato com o mundo ali, e é difícil, né? Então, falta muita referência. Então, é mega importante, desde a primeira infância, obviamente, nós deixarmos as crianças expostas a isso. E eu tenho muita reflexão sobre isso também, Eu estava falando isso esses dias com o Wellington, que trabalha com a gente, que é o nosso diretor de arte, e ele falava, a filha dele tem 6 anos, acho, e eles estavam vendo uma novela e passou uma cena de 2 mulheres se beijando. E ele falou, nossa, mas ela nem ligou, sabe? Foi uma coisa tão normal. E ele trouxe um ponto que é a questão do preconceito. Se ele tivesse feito algum comentário, tipo, meu Deus, que coisa horrível, sei lá, algo nesse aspecto, ela já teria entendido que aquilo é errado. É isso. E ele não, foi uma coisa normal, assim. Então, o preconceito, ele vem de casa e é um processo educacional. Você ensina e condiciona uma criança a ser preconceituosa, que aquilo não é certo, que aquilo não é errado. Então, é um processo educacional também. E aí, quando a gente traz isso da referência, a gente quebra, de certa forma, esse padrão. Então, é realmente importante. A gente tem esse olhar, né, em relação... A gente que tem esse olhar em relação aos filhos e, às vezes, a gente até reprime alguma coisa. Eu lembro uma vez, meu filho, ele estava lá e alguém falou de alguma menina, ele falou, ela que tem uma mancha. E aí ficou aquele negócio, né? Como se ela fosse mancha. E eu falei para ele, filho, você não pode falar isso. E ele ficou olhando para mim, mas por que não pode? Porque falar que era uma mancha, falar que era loiro, falar que é moreno, falar que é uma característica que foi a característica que ele lembrou naquele momento. Mas o olhar de que não pode, não deve, não sei, é nosso, né? Depois eu olhei para ele e falei, nossa, você está certo, filho, não tem nenhum problema. Tem uma outra coisa, e eu achei interessante você até ser vulnerável de falar que o teu ponto de vista é polêmico, porque aqui tem um outro aspecto, e que eu vou dizer também pode parecer muito polêmico, a gente tem que se assumir como racista estruturalmente. A gente tem que se assumir. Por exemplo, eu não tenho a pele preta, mesmo vendo a periferia, então ninguém nunca cruzou a calçada com medo de ser assaltado, apesar da minha vivência na periferia. Mas em determinado momento eu tive que me assumir racista quando eu fiz lá uma matéria falando sobre diversidade que não tinha nenhum preto, nenhum periférico. Eu me assumi como racista. Eu acho que aqui tem um ponto. Quando você se assume como racista estruturalmente, e aí na criação dos filhos, você entende que, olha, eu me assumo e agora eu lido com esse problema. Porque a partir de agora e aí volta em educação, né? Porque conectando com o que você falou dos professores, esse desafio de você chegar num ambiente que ele não é receptivo para você, não. Claro, o programa de inclusão da empresa é fundamental, mas não é sobre isso, é sobre uma formação, né? As pessoas que estão ali, que têm uma formação, e não tem problema nenhum de você ir para Harvard, de conhecer o mundo, mas qual que é a sua vivência de lidar com o diferente, né? Por isso que extrapola uma conversa sobre programas de inclusão e tal, mas é isso, a gente tem que assumir logo o problema, que é um problema de sociedade, e seguir. E uma hora ou outra você vai ter deslize e vai estudando e entendendo sobre o tema, né? Exato. E é tão profundo que, na verdade, existe esse problema que nem fomos nós que criamos, mas somos nós que vamos ter que resolver. E é exaustivo também, né? A gente precisa o tempo todo lidar com essas questões das pessoas que atravessam a rua, a questão da violência, e nós é que temos que resolver o racismo. Não, mas você tem total razão. Você sabe onde... E é impressionante isso, né? Eu estou mostrando aqui, você falou a vulnerabilidade. Imagina, de jeito nenhum. Não é? Aí eu lembro que alguém me fez uma pergunta e falou assim,
quantas pessoas pretas você segue no Instagram? E quantas te seguem? Aí eu olhei e falei, meu Deus, né? Muito poucas. Sim. Entendeu? Então, isso foi um murro na minha boca, assim, entendeu? No sentido de falar, como assim, né? Parece que você está convivendo naquele mundinho e vai falar o quê? O Instagram nem sei qual que é o percentual, representa a sociedade. Sim. Eu acho que são esses detalhes, e aqui o que a gente está falando, acho que é muito, muito legal, porque é o que faz a gente provocar, é o que faz você refletir, é o que você falou, você só passa a evoluir a partir do momento que você assume que é aquilo que, enfim, fui criado assim, foi assim, a gente conviveu pouco, tal, não tinha, e aí a gente tem que evoluir. Agora, a questão da diversidade, ela não é assim, desejada, né? Ela é necessária. Exatamente. Ela é fundamental. Eu falo o seguinte, por que você vai para a escola? Você vai para a escola para que você possa conflitar as suas ideias, através desse conflito você possa evoluir. Quando não há conflito de ideias, não serve para nada. Não se desenvolve. Não serve para nada. E aí eu acho incrível, Rick, quando você provoca, e quando você tem voz, e quando você traz esses temas, a gente não pode fugir desses temas, não pode se blindar ou ter medo de mostrar nossa vulnerabilidade, de falar, realmente, desculpa, eu sou assim, mas eu estou tentando mudar, e, né, enfim, é isso. Porque daí você evolui. E você evolui, aí você tem que trazer a diversidade para que você evolua. Então, o que você representa, para mim, é crucial, é fundamental para a evolução da sociedade, para o aumento da consciência, que no final do dia a gente está aqui para isso. Exatamente. Diversidade agora é muito mais do que apenas essa questão, mas é principalmente uma questão de negócios, né? Eu tive recentemente na Bolsa de Valores, na B3, e houve o lançamento de um índice que é voltado para a diversidade. Então, a gente, felizmente, está nesse nível, demos um passo. E as empresas que estão na Bolsa de Valores vão ser cobradas por diversidade. E se você não tiver dinheiro, se você não tiver diversidade, você vai perder dinheiro. Então, virou uma questão de negócios. E se pelo menos não for pelo amor, né, por querer fazer parte de fato do movimento, vamos pela dor, sim. Vamos falar de dinheiro e sim, vamos perder dinheiro se não formos diversos. Posso pegar aqui o pela dor e o conflito que você trouxe, Dani? Porque tem muito CEO, C-level, lideranças nos acompanhando aqui. E aí aqui tem um outro aspecto. De novo, a gente não pode se auto-enganar. Legal, sim, temos o plano de inclusão, é sobre dados, é sobre número, é sobre percentual. Mas diversidade, e aí é não floreando, como você falou, diversidade vai te trazer conflito. Ok, tem todos os... Diversidade... Não adianta você achar que você vai resolver diversidade apenas com um plano de inclusão. Vai te trazer conflito. Você líder, você vai ter outro tipo de gestão para fazer. Porque é isso, colocar uma pessoa ali com uma perspectiva diferente é só o início de muita coisa, né? Quantas empresas não fizeram lá o seu plano de inclusão, trouxeram uma pessoa transperiférica para uma equipe e não funcionou. Eu sempre falo a gente precisa construir o índice de profissionais que entraram pelo plano de inclusão e depois saíram. Porque é isso, diversidade, ela traz conflito. Ela traz. E a gente precisa estar preparado para isso também. Sim. Mas a minha provocação é essa, sabe? Eu acho assim, ó, veja, a última pessoa, o último ser humano que era multi-coisa foi o quê? Leonardo da Vinci, Michelangelo, que ele fazia 1000 coisas. Hoje, né? Você precisa conviver com os diferentes para que você complemente, para que você cresça, para que você tenha visões holísticas. Enfim, então, a diversidade, para mim, ela não é assim, por isso que eu falei, desejada. E esse termo ilustra bem. Ela é necessária, você precisa. A empresa que não tem diversidade... Sabe o que eu falo aqui? Eu falo assim, se todo mundo pensa igual, você não precisa de todo mundo. Ué, se todo mundo pensa igual, vai precisa de 2. E resolve, sim. Né? Então... A beleza é você trazer pessoas que pensam diferente. O que acontece, você tem razão. Você vai tomar uma decisão, você fala, mas vamos para um caminho mais fácil. Que só chama pessoas que têm a mesma visão sua para aprovar aquele negócio o mais rápido possível. E ele sai muito mais pobre. Ele sai muito pior, muito mais, enfim, do que algo muito mais sofisticado, criativo e tudo mais. Então, a gente, assim, é necessário para que uma empresa seja inovadora, para que ela pense não só outros pontos de vista, mas outras vistas sobre o mesmo ponto,
para que você tenha essa capacidade de pessoas que enxergam outras vistas sobre aquele ponto. Isso é muito legal. Isso eu acho que é importantíssimo. Agora, o quão difícil... Eu estou falando isso em relação a uma equipe. Né? Agora, eu queria que você falasse para a gente quais são os nossos maiores desafios, Rick, no sentido de ser uma liderança negra. Não é o preto. Quer dizer, olha lá, o negro, o preto, você fica até... Eu já sei que, enfim... Mas o que é ser esse líder? Você acha que tem um telhado de vidro maior, sofre mais, ao mesmo tempo tem um lado bom, porque tem mais pessoas que admiram, né? E um líder branco é um a mais, e você se destaca. Como que... Eu queria que você contasse um pouco os lados bons, ruins, o que é as maiores dificuldades, o lado bom, enfim. Dificuldades são muitas, né? E aí, assim, no geral, pessoas pretas não podem errar. A gente já sai de casa com essa premissa. Você não pode errar. Então, você vai ter que ser muito bom em qualquer coisa que você fizer. E isso me ocorre muito. As pessoas falam, nossa, mas você é tão bom fazendo tal coisa. E eu falo, tipo, mas não tem outro jeito. Eu sou obrigado a ser bom. Porque as oportunidades não chegam, as coisas não chegam. E mesmo sendo bom, a gente já não tem oportunidade. Então, enfim, a gente precisa se esforçar 20 vezes mais para ter 2% das oportunidades que todo mundo tem. E aí, quando eu penso em desafio, são muitos nesse aspecto. Porque eu saio desse lugar do não poder errar, e sendo uma liderança é mais ainda porque está todo mundo te olhando. Então, tem as pessoas que você está ali representando e para quem você serve como referência, e tem o mercado que está ali o tempo todo procurando algum errinho, alguma coisinha para justificar, por exemplo, uma não contratação. Isso acontece o tempo todo. Então, é isso. A cabeça é uma coisa que não para, porque você está o tempo todo procurando formas de não errar e sempre preocupado com todos esses pontos e buscando, obviamente, soluções. Então, acho que esse é um dos principais desafios, assim, que é ter o dia a dia o mais leve possível, mas com essa pressão do não poder errar, do não poder fazer nada errado, porque está todo mundo te olhando. Então, acho que o que você traz sobre o teto de vidro é muito disso, assim. Essa preocupação que é iminente, que é latente, de você não errar para não prejudicar a forma como a galera ali que está se inspirando em você te olha. Então, acho que é um pouco disso. E todas as outras. A questão financeira sempre é um problema. Porque eu venho desse lugar assim, de não preparo para ser empreendedor, de um lugar de necessidade. E foi uma coisa que eu aprendi com o tempo. Um belo dia eu entendi que o dinheiro da empresa não é meu e que eu não posso simplesmente pegar o dinheiro todo para mim, porque senão eu vou quebrar. E é um processo de entender tudo isso. Não houve uma educação financeira, não houve uma educação de negócios. Meu pai não me emprestou R$1 milhão para eu abrir a minha empresa. A gente começou do R$0, 000, R$0, com contas atrasadas. Foi até no negativo, não foi nem no zero. Então, é um processo de entendimento e de desenvolvimento que vai fluindo muito, vai acontecendo muito no dia a dia, sabe? Então, acho que de desafio é muito isso, assim, é como lidar com esse dia a dia que é mega violento, do não poder errar, do não poder fazer nada fora da linha, porque tá todo mundo te olhando no lugar de destaque. E no paralelo, como resolver os problemas que precisam ser resolvidos. E toda essa questão do negócio mesmo, que são muitos desafios. Cada dia é uma coisa nova, cada dia tem um problema novo para resolver, cada dia você precisa atuar de um modo, falar com um perfil diferente, resolver uma situação, enfim. Acho que é um pouco de tudo isso. Qual que é o seu maior medo e do que ele te protege? Eita. Essa é aquela pergunta que você precisa de 4 segundos para pensar. Um pouquinho mais rápido. Tô te dando esses 4 segundos. A gente edita e faz de conta que ele responde. Por favor. Não, porque quando eu falo do medo, o medo ele te trava e aí você já falou desse medo que te travou, o burnout, aquele negócio todo, mas você depois superou isso. E hoje eu pergunto, qual que é o seu maior medo e do que ele te protege? Porque o medo também, às vezes, coragem não é falta de medo. Coragem é você ir com medo mesmo. Mas você, quem sabe, vai mais atento, quem sabe você vai mais com precaução maior. Isso aqui me veio porque você falou que você não pode errar, né? Então, isso aí, para mim, é muito forte, né? Porque as pessoas... Elas têm que ter o direito de errar para que você possa evoluir através do erro. Totalmente. Nossa, isso aí me machuca, entendeu? Mas por isso que eu faço essa pergunta para você.
Muito bom. E até complementando o que você trouxe sobre o aprender. Eu fui demitido quando eu era estagiário, quando eu estava ali para aprender. Então, tipo, não tive essa chance, sabe? E aí você já vai para o mercado, para a sociedade, de um outro modo. Então, isso corrobora muito para esse lance do não poder errar. Acho que um dos medos, não sei se o maior, é justamente o medo de não dar certo. Sei lá, aconteceu alguma coisa, deu tudo errado, vou ter que voltar para a periferia. E não que seja uma questão, não é uma questão. Porque o lugar onde eu nasci tá tudo bem, não mudou nada nesse sentido. Mas é o medo de não conseguir dar a volta por cima, sabe? De não conseguir ter de novo o que eu construí, de não conseguir continuar contando a minha história, de ficar naquele lugar preso ali, sabe? Eu acho que esse é um dos medos. E ele me protege justamente... Ai, que difícil trazer isso, assim, tipo... De nunca dar menos do que o seu máximo. É isso. Ele me protege do não erro, dessa coisa, sabe? De sempre fazer melhor, de sempre tentar fazer as coisas com o máximo de qualidade possível. É isso. Então, acho que ele traz esse empenho obrigatório, sabe? E aí é uma coisa que eu preciso trabalhar muito no dia a dia, assim, porque eu me torno uma pessoa autocrítica e eu preciso entender que não vai ficar 100% redondo. E é um exercício que eu faço muito como líder hoje em dia, né? Porque hoje a gente tem uma quantidade legal de colaboradores e a ideia é ir aumentando isso. E um belo dia eu entendi que, por mais que eu goste de verde, a pessoa que trabalha comigo vai fazer de azul e eu preciso dizer que tá bom e que tá tudo bem, assim. Por mais que isso gere um conflito aqui, porque eu sempre fiz sozinho e sempre fiz em verde. Mas é isso, o crescimento traz esses contrapontos. Então acho que é um pouco disso tudo, assim. Isso me protege da falha mesmo, sabe? Acho que é isso. Me chama muito a atenção o lance da estrutura financeira, né? Dani, se me permite, eu tenho uma pergunta aqui que ela parece nos tirar da conversa, porque ela está relacionada a consumo, mas ela conecta muito com Forbes, ela conecta muito com educação. Tô pegando o seu exemplo, tá? Da proximidade que eu tenho com você. Consumo, né? Agora eu tô falando da pessoa rica que conquistou muitas coisas materiais. Isso já aconteceu com o Emicida, isso já aconteceu com muitas pessoas que ganharam visibilidade e tiveram êxito, né? Você se veste hoje, tem um gosto impecável, né? Entende o que é uma marca de luxo, isso você faz questão de mostrar. E é muito interessante que por várias vezes eu já ouvi críticas nesse sentido, do tipo, nossa, mas a pessoa saiu da periferia e agora quer ostentar, né? É esse jogo entre ostentação e usar também o consumo, o poder de compra para mostrar algo. Eu queria que você falasse sobre isso, sabe por quê? E, de novo, a gente está falando aqui de pessoas que têm o seu estilo, né? Não, eu sou mais low profile, mas você tem um ponto em comum com outras pessoas. Eu cheguei até aqui, eu sou bem-sucedido, né? Eu consumo essa marca. Eu queria que você trouxesse essa visão, porque ela é muito importante. Não só porque a gente, às vezes, precisa tirar essa distorção, né? E aqui eu não estou remetendo à ostentação em outros níveis, mas é do tipo, eu cheguei aqui e eu consumo melhor. Entende esse ponto? É uma pergunta... Faz muito sentido. E você trouxe um ponto do Emicida, ele é muito criticado justamente por isso, né? As pessoas não entendem que consumir também é parte de de fazer parte de algo ali, né? Eu mereci, eu posso consumir isso, porque eu me ferrei para estar aqui, e só eu sei o processo que eu segui. Então é muito desse lugar mesmo de realização pessoal, mas que a maior parte das pessoas não entende, né? A galera acha que você precisa sair da periferia. Aliás, a galera acha que você tem que morrer na periferia, porque você nasceu lá e não é bem assim, né? E o que você traz muito sobre consumo, eu vejo como uma questão até de investimento. Porque hoje eu acesso lugares que eu não acessava e são lugares frequentados por pessoas que consomem o luxo, por exemplo. Eu não posso chegar nesse lugar vestido de qualquer jeito. Eu não posso chegar nesse lugar se eu não tiver um celular de última geração. As pessoas nem olham na minha cara. Como é que eu vou ser uma pessoa preta e andar mal vestido? Isso não existe. Então é muito sobre esse lugar mesmo de se fazer ser visto, de se fazer ser aceito, e não é só uma questão de consumo por prazer, sabe? É uma questão de negócios, às vezes, de investir nisso. E é muito sobre o lugar que você frequenta, com as pessoas que estão ali, e é sobre se fazer ser visto de fato. Então, acho que é complexo, assim, porque me faz pensar em várias coisas, e tem muito essa questão de como a periferia te vê.
Eu recebo várias mensagens da galera que tá lá ainda e se sente mega representada, mas eu também recebo críticas, tipo, ai, ficou rico agora. Tipo, gente, não tô fazendo nada demais. Eu não posso viajar, sabe? Que é algo necessário ou porque é trabalho. E existe um pouco desse não entendimento das pessoas, mas faz parte também. Porque elas seguem lá do outro lado. Talvez quando elas saírem, elas vão ver de uma outra forma, que é como eu me sinto hoje também. Talvez um dia eu tivesse esse pensamento, tipo, cara, o cara saiu da periferia e tá aí andando de carro de luxo, que loucura! Mas hoje o pensamento é diferente. Então acho que é um pouco de tudo isso, assim. Você às vezes não obrigado, mas condicionado a utilizar algumas coisas e a ter um hábito de consumo para estar naquele lugar, que naturalmente você lutou para conseguir chegar, sabe? Acho que é um pouco disso também. Essa pergunta é incrível, porque não é por... Enfim, vou fazer uma brincadeira aqui. Eu sou de Sorocaba, moro em São Paulo. Ninguém questiona, agora você deixou o Sorocaba para estar em São Paulo. Entendeu? Total. Não existe essa discussão. Então, deveria ser algo natural. Sim. Né? Deveria ser algo mais, enfim, muito mais fluido, muito mais permeável. Quando eu coloco aqui da discussão e da necessidade que a gente deveria ter enquanto sociedade, né? Acho que fica aqui a reflexão que me machuca, que me bate aqui, é o quanto a gente só vai conseguir mudar essa mentalidade quando a gente for uma sociedade muito mais permeável, uma sociedade que ninguém questiona se você foi lá e está se vestindo assim, Sim. Mas dos dois lados. Né? Eu estou colocando aqui dos dois lados. Ninguém lá, do outro lado da ponte, como você falou, tem que olhar você com admiração e não, mas por que ele está lá, agora ele virou dos caras? Né? Não é? Tem essas coisas assim. E ninguém, em relação a que está do lado de cada ponte, deveria discriminar o talento do outro lado. Exato. Né? Tem que olhar. Quando a gente conseguir fazer isso, eu acho que essa para mim, seja quem sabe o principal ponto que o ser humano precisa evoluir para que a gente tenha uma ampliação de consciência da sociedade como um todo. Completamente. Né? Eu acho que quando você está falando aqui da Black Influence, eu estou falando que quem sabe você trabalha com a ampliação de consciência em relação ao ser humano através da publicidade. Exatamente. Né? Eu falo muitas vezes que você ensina não matemática, você ensina através da matemática, você ensina através da história. Então, você influencia através da provocação dos textos que escreve e tudo mais. E eu acho que é um pouco isso que você faz. Né? O propósito, acho que é muito mais uma ampliação de consciência para a criação de uma sociedade muito mais tolerante, né? Muito mais permeável, muito mais, enfim, fluida do que a gente tem hoje. É um pouco Exato. por aí. E só quem entende isso, de fato, é quem vive, né? E o que você trouxe é muito real, porque é como se a gente usasse a publicidade como uma desculpa para resolver um problema de fato, né? A gente trabalha através da publicidade para resolver isso. E aí parece bobo, usou um influenciador preto para falar dessa água X aqui. Pode não parecer nada, mas a pessoa que segue ele, que vê que ele está fazendo aquilo, se sente de uma outra forma. É sobre pertencimento. E só ela sabe o que é sentir isso. E tudo bem se você acha que não é importante, mas para ela é importante. Então, é sobre fazer o que ninguém fez em tanto tempo de publicidade de uma forma até sutil, sabe? E é esse o jogo. Esse é o grande objetivo do nosso trabalho. O Clóvis de Barros fala um negócio muito legal, que ele escreve o que é felicidade. Né? Felicidade nada mais é do que um momento que você não quer que acabe. Entendeu? Então, eu não quero que acabe aqui. Entendeu? Eu estou, né, no sentido da discussão, da provocação, mas a gente precisa ir para o final aqui, né? Depois a gente continua essa conversa, entendeu? Porque enfim. Mas, Pacete, eu queria que você então fizesse seu comentário, sua provocação, sua pergunta. Depois eu venho aqui. Mas, enfim, é muito legal, muito forte, traz muita reflexão. Tudo que você traz, tudo que você provoca, tudo que você inspira nossas
essas reflexões aqui, poxa. Eu vou voltar no que você falou de nós do outro lado da ponte e tal. E, de novo, assim, a conversa não é sobre nós e eles, né? E o Ricardo, quando começou essa conversa, ele trouxe uma linguagem que, muitas vezes, até uma linguagem bélica, né? De guerra, de batalha. E isso não pode ser visto como uma ameaça. Mas, pelo contrário, você narrou aqui pra gente o tipo de batalha que você viveu. Então, eu acho que tem esse ponto, é sobre aproximação. Lá no início, quando eu falei do Rica, quando eu falei de pontes, é sobre aproximação. E é isso, que temos pessoas periféricas nessa mesa, temos um empreendedor, CEO de sucesso de Sorocaba, do interior de São Paulo, e é isso. Claro, temos nossas diferenças, mas os pontos em comum são muitos. Sim. Então, eu acho que fica muito essa mensagem aqui da nossa conversa. E, de novo, Rica, obrigado por você estar aqui falando com a gente, novamente, sobre diversidade, novamente sobre o ser preto num mundo branco, né? Eu acho que tem esse aspecto também. Imagina, contem super comigo. E é isso, a gente precisa trazer olhares sobre coisas que são sempre contadas a partir do mesmo viés, né? Tudo é enviesado. E aí, quando a gente traz um olhar diferente, é importante também, pensando na inspiração, a gente inspira outras pessoas. E aí, até complementando o que você trouxe sobre desafios e como as pessoas, às vezes, nos enxergam como ameaça, entra aí o papel de extrema importância de uma pessoa aliada. Sozinho a gente não vai conseguir vencer as batalhas que a gente precisa vencer todos os dias. A gente não vai acabar com o racismo que nem foi a gente que criou. A gente precisa de pessoas aliadas que nos ajudem a contar essa história e que nos deem também oportunidades para que as coisas caminhem. Então é extremamente importante e essa é uma conversa que envolve todo mundo, né? De diferentes setores, de diferentes áreas, de diferentes classes, porque é um problema de todo mundo. Então acho que é um pouco disso também. Você sabe que assim como eu falei lá, quem que a gente segue ou não e tal, eu sempre trago uma reflexão que é: preste atenção no que você presta atenção, né? E aí muitas vezes você está prestando atenção naquilo que o mundo já te trouxe. Então é uma provocação. E aí muitas vezes quando me falam, olha, Daniel, recomenda um livro para eu ler ou alguma coisa assim. Eu falo, olha, pegue os últimos 3, 4 livros, os 5 livros que você leu e lê alguma coisa completamente diferente. Né? Veja um filme completamente diferente do que você tem visto. Fale com pessoas completamente diferentes. Eu acho que o que você me traz aqui é essa reflexão da gente, de algum jeito, hackear o algoritmo das redes sociais. Sim. Sabe? Então, assim, vamos hackear, vamos dar um pau, dar um bug nas redes sociais. Vamos dar um bug no que... Pensa as últimas pessoas que você conviveu, sim, os últimos 2 meses, com quem você falou. Conviva com pessoa diferente. Tenta conversar com pessoas diferentes. Eu acho que essa é a grande provocação. Você estava falando, que você falou agora aqui de nós três e veio isso aqui para mim assim. Presta atenção em coisas que você não imaginaria que você ia prestar atenção. Pergunte para alguém completamente diferente de você, no seu trabalho, no seu negócio, alguém que você jamais imaginou conversar. E aí, quem sabe, se a gente começar a fazer isso, a gente vai viver num mundo muito mais bacana, muito mais integrado, provocar essa permeabilidade que a gente descreveu aqui. Sim, né? Eu acho que isso aí é muito legal. E eu queria só falar uma última coisa para você, que às vezes eu repito isso, e eu falo que o oposto de você pertencer, o oposto, não é que é diferente, tá? É o oposto de pertencer, é você se encaixar. Porque para você se encaixar, você deixa de ser você mesmo. E muitas vezes você quer superar o outro, e ao superar o outro, você deixa de ser você para ser um outro alguém. E eu acho que esse é o grande risco que algumas pessoas podem correr. Sim. Né? E eu acho que você é espetacular. Nunca deixe de ser você. Tenha a sua história. Seja essa pessoa que é referência. Você é uma referência para muita gente, independente da história que cada um tenha. Você não é só referência para os pretos da periferia. Você é referência para os brancos que nasceram em outros lugares e também dos que nasceram em Sorocaba, tá bom? Então, eu quero falar que de verdade, eu tenho aqui sou teu fã, entendeu? Acho que você é uma pessoa incrível, que nasceu iluminado, com uma possibilidade de fazer diferença para muitas pessoas, e eu tenho um privilégio e uma honra da gente estar junto aqui. Obrigado pelo convite. Foi incrível o papo. Obrigado mesmo.
É isso. É difícil até de terminar. Tem alguns que você quer bater pau no final, né? É esse aqui, pô. Obrigado. Obrigado a vocês, foi muito bom.